tradução também do Filipe Yancey, se não me falha a minha memória, que é a mensagem. Também é uma tradução parafraseada. Aí eu também não acho que deva ser o caso do irmão. Mas o que eu falo aqui, Adriano, é de situações ainda mais agressivas, como, por exemplo, outro dia minha esposa me mostrou um vídeo de uma menina trazendo uma dessas curiosidades bíblicas, que está na moda esse negócio no Instagram, por exemplo. E aí essa curiosidade bíblica que ela trouxe foi baseada numa suposta pesquisa científica sobre as águas de Mara. Olha só, a gente vai ver aqui a ferramenta de gênero literário, mas olha só, onde isso vai parar? Rapidão. Aí ela vira e fala de uma pesquisa científica que os cientistas descobriram que embaixo das águas de Mara tem um negócio lá que faz com que a água, mesmo sendo amarga, ela fique boa, ela seja saudável e ela tenha sais de cura. Então, Deus estava mandando Israel tomar uma água amarga, mas que traz cura, e com base nisso, olha só, não com base no que o texto diz, mas com base na conclusão que ela chegou da pesquisa científica, ela começou a propor toda uma aplicação para a vida, entende? Com base nisso, de que Deus traz coisas amargas para no final te curar, por exemplo. Mais ou menos isso. Só que veja, essa aplicação que ela está trazendo, né, que seria a parte final de um sermão, de um estudo bíblico, como esse texto afeta a minha vida, não é com base no que o texto diz, é com base numa análise científica. Eu não sei nem se é verdade isso, não tenho esse conhecimento. Mas o ponto aqui é, a transformação proposta, ela deve vir da pesquisa ou do texto? Você há de convir comigo que é do texto. E se é do texto, bom, o que o texto diz? E o que o texto diz naquele momento? Será que Deus queria trazer algum conhecimento científico para o povo de Israel que estava saindo do Egito, indo em direção a Canaã? Sabe? Não faz sentido. Ou seja, a lição claramente é outra. A lição claramente é outra. E o perigo disso está onde? Em que talvez até seja verdade que lá no lugar haja uma propriedade química que, enfim, que trouxesse isso, mas obviamente que não era esse o sentido. É como se você pegasse Gênesis 1 e começasse a fazer toda uma interpretação sobre teoria da criação e da evolução. Irmãos, não é esse o sentido do texto. A gente precisa levar em consideração quem é que está escrevendo isso? Moisés. Para quem? Para o povo de Israel. 38 anos saindo do Egito, andando ali nas planícies de Moabe, prestes a entrar em Canaã. Vocês acham que o ouvinte original ele estava preocupado com discussão sobre lei da evolução? É claro que não. O ouvinte original entendeu uma coisa. Sabe o que ele entendeu em Gênesis 1? Que a palavra de Deus é o meio que leva do caos, do sem forma e vazia, para o paraíso. A palavra de Deus é o que levou do caos, sem forma e vazia, das trevas, para o paraíso. Então, o que o ouvinte original entende? O que nos leva do caos, das trevas do Egito, para o paraíso, para Canaã, terra de descanso, manda leite e mel, terra de fartura, de abundância, terra de descanso. O que é que pode nos levar? Palavra de Deus. E obedecer essa palavra é fundamental, porque é a linha de ligação. Então, a gente precisa, sabe, não ficar criando fantasias a respeito da palavra. Mas se é o teu texto, o texto diz isso? O texto fala alguma coisa lá sobre alguma propriedade química? Não. Então, sinal que Deus não queria falar sobre esse assunto. É simples assim. Entende? Então, é muito mais tranquilo do que essa preocupação, que já é uma preocupação mais acadêmica, sobre as diferentes traduções. Hoje a gente tem muitos dicionários aí que você consegue matar isso. Vamos para a próxima ferramenta, que senão meu tempo esgoela. Mas eu sabia que essa ferramenta ia levar mais tempo. Vamos lá, textos e pressupostos. Pode passar aí para o próximo slide. Textos e pressupostos. Pode passar. Mais um aí. Isso aí. Então, o que que... Não, isso aí. O que que essa ferramenta diz? Veja só pela imagem. De um lado, a minha mente, ou seja, os meus pensamentos, os meus pressupostos, influenciam a minha percepção do texto.
Então, quando eu vou ao texto, eu vou influenciado por ideias que eu já tenho anteriormente concebido. Isso é o pressuposto. Então, isso é quando o pressuposto influencia na minha perspectiva. Agora, qual seria o correto? Seria eu chegar ao texto e permitir que o texto influencie meu pensamento, que o texto modifique meu pensamento, e não que o meu pensamento modifique o texto. Um exercício muito simples para a gente poder entender isso é você ir à Bíblia. Por exemplo, né, já que eu provoquei vocês aqui com Gênesis 1, você faça um exercício depois em casa. Eu sei que vocês já leram esse texto várias vezes, mas pegue Gênesis capítulo 1 e finja para você mesmo que é a primeira vez que você está lendo isso. Primeira vez que você está lendo esse texto. E que você está lá, junto com o povo de Israel, ouvindo lá um homem velho já, barba branca, cabelo branco, né? Você está lá acampado, aquelas monte de barraca, né? Na fogueira, bem embaixador do rei mesmo, acampado lá nas planícies de Moabe, e você está ouvindo Moisés, um senhor já de idade avançada, se colocando em pé na frente da fogueira e declarando essas palavras a você e mais uma galera que está ali acampada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Imagina isso. Céu estrelado em cima de nós, fogueira, e você ali ouvindo essas palavras pela primeira vez. Tenho certeza que o texto vai falar coisas maravilhosas ao seu coração. Mas, enfim, isso é permitir que o texto influencie o meu pensamento, certo? Agora, se eu venho da minha aula de biologia, onde o professor falou sobre teoria da evolução, aí eu venho com esse pressuposto e vou para o texto, eu vou querer achar ali alguma coisa que defenda talvez essa ideia. Eu vou querer achar no texto alguma coisa que defenda o meu pressuposto. Então, a minha leitura é uma leitura equivocada, porque ela parte das minhas ideias e não do que a Bíblia diz. Ó, um exemplo aí rápido. Pode passar para o próximo slide. Feminismo. Feminismo vai trazer uma ideia de que a mulher deve questionar o papel dela na sociedade. Então, a gente vai questionar esse papel da mulher. Até que ponto a mulher deve ser, por exemplo, submissa ao seu marido, por exemplo? Até que ponto a mulher ela deve assumir o lar e o cuidado no lar? Enfim, o feminismo vai questionar isso. Irmãos, sem paixão política, tá? Pelo amor de Deus, é só um exemplo, não tem que paixão política nenhuma, ok? Mas, se eu estou com essas ideias na minha cabeça e eu vou me debruçar ao texto, pode ser que eu ache que o texto está dizendo é machista, porque eu tenho essas ideias, entende? Não estou aqui discutindo sobre isso, mas como eu tenho essas ideias, eu vou ao texto, eu vou, de alguma forma, reter ali aquele texto e vou, talvez, me ofender um pouco, digamos assim. Agora, pode passar o próximo slide? E agora mais um. Isso. Agora, quando eu vou a Tito, capítulo 2 versos de 3 a 5, está escrito assim: as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, olha só, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não falem mal de quem? Da mulher? Veja o que o texto diz, que a mulher deve ser assim para que não falem mal da palavra de Deus. Então, olha só um exemplo aqui para a gente entender o perigo disso. Então, de um lado, eu tenho o texto orientando os meus pensamentos e me conduzindo a uma obediência. E do outro lado, eu tenho um pressuposto, uma ideia que influencia a minha visão do texto e talvez até faça com que eu comece a criticar o texto, dizendo que isso aí foi para um outro momento, um outro período histórico, né? A crítica textual ela vai sempre defender muito isso. Ah, isso não, irmão, isso foi para aquele período histórico, isso não vale mais para hoje. Olha só, irmãos, a gente acredita que Deus é eterno? Se sim, suas palavras são eternas. E se Deus é eterno e suas palavras são eternas, os princípios da sua palavra também serão eternos. Isso precisa fazer cair por terra aquela ideia de que o que Deus disse foi só para aquele tempo.
e não para agora, né? Enfim, é só uma argumentação aí. Mas vamos para o próximo slide. Esse aí, ó, eu não vou nem defender muito ele, não. Mas você vai ler em casa lá. De repente você já ouviu isso várias vezes. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Você já repetiu isso 1 milhão de vezes. Eu também. Fica tranquilo, esse é um pecado. Todos nós cometemos algum dia. Mas depois de você aprender um pouco das ferramentas, volta lá, leia o capítulo 9, depois sim o capítulo 10. Pode passar o próximo slide, que você vai ver que na metáfora usada por Jesus, existe sim a figura do ladrão, mas existe a figura do lobo. E se o ladrão ver vir o lobo e sai correndo e deixa as ovelhas e o lobo as abate, minha pergunta é: se o ladrão é o diabo, quem é o lobo? Porque é alguém que põe medo até então no ladrão, para o ladrão sair correndo. É claro, irmão, só brincadeira aqui à parte, quando a gente vai fazer uma análise ali do texto, a gente vai ver que o ladrão é um mercenário, é aquele que não é pastor, mas que está ali só para benefício próprio, e é os falsos mestres, que haviam acabado de expulsar o homem que Jesus curou, o cego de nascença. Lembra dessa história? E esse homem é pecador? E ele fala, eu não sei se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, agora eu vejo. E aí esse homem ele é expulso, né, pelos pastores de Israel, ele é expulso. Então Jesus vai atrás da ovelha perdida, vai em direção a esse homem, tem uma conversa com ele. Então toda a metáfora construída por Jesus sobre o bom pastor e o mau pastor, que é o ladrão, é uma metáfora construída para identificar e para criticar. E eles vão entender isso, tanto é que termina com eles querendo matar Jesus, né? Porque eles vão compreender que ali é uma crítica a eles. Então, pode passar para o próximo? Ah, sim, agora vamos voltar aqui, antes de eu entrar em gênero literário. Todo mundo entendeu, então, o que que é um texto e o que que é pressuposto? A diferença, então, e a importância dessa ferramenta? Tem alguma dúvida? Não? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente avança. Então, beleza, vamos avançar. Qualquer coisa, os irmãos de param, então. Então, isso é muito importante a gente ter e fazer esse exercício. Olha, à medida em que eu avanço no texto, saber se aquelas são minhas ideias influenciando a minha perspectiva ou se aquelas ideias elas estão realmente partindo do texto. Elas estão partindo do texto. Então, a próxima ferramenta aí é gênero literário. O que é gênero literário? É uma expressão que se refere ao tipo de literatura ou matéria encontrada na Bíblia. Pode passar o próximo slide? O próximo. Isso, esse aí. Olha só esse slide, irmão. Vou tentar resumir, porque gênero literário é uma matéria complexa. Então, vou tentar resumir bem. Aí no slide eu coloquei como se fosse uma espécie de régua, vamos dizer assim, um termômetro. Onde a gente está indo, vamos imaginar aqui, da esquerda para a direita, do que é um sentido literal, certo? Realístico. As palavras são colocadas ali de forma proporcional, né? Aliás, me fugiu a palavra, mas no sentido de fazer algo. Então a gente tem o quê? Tem a lei, tem as epístolas, tem as narrativas históricas. Então, esses gêneros literários é um conjunto de livros, tá certo? Na Bíblia, você tem vários conjuntos de livros, igual quando a gente estuda a montagem lá. Velho Testamento, Pentateuco. O que é Pentateuco? São os livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Livros históricos. José, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Então, ali você tem conjuntos de gêneros literários. Você tem 8 conjuntos de gêneros literários na Bíblia. E quando você está interpretando um gênero literário, você precisa respeitar aquele gênero literário. Então, por exemplo, você não pode interpretar Salmo da mesma maneira que você interpreta Gênesis. Você não pode interpretar Abacuque da mesma forma que você interpreta Efésios. Você não pode. Você tem que respeitar o gênero literário. E um detalhe aqui importante: à medida em que eu estou à esquerda, eu estou ali no sentido literal das palavras. E no sentido que eu estou mais à direita,
eu tenho um uso de linguagem metafórica, emotiva, né? Por exemplo, ali poesia, salmo, né? Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Então, isso é uma metáfora. Então, eu preciso dar um passo para trás e pensar o que o autor queria dizer com o uso daquela figura de linguagem. Então, isso exige de mim um pouco mais de trabalho ali na hora da interpretação do texto e um pouco mais de cuidado com o que eu estou interpretando, certo? Então, vamos passar para a próxima, que essa é mais gênero literário é mais complexo. Eu acho que saber isso pelo menos já facilita. Saber se eu estou em linguagem literal ou se eu estou em linguagem figurada. E aí então respeitar isso, essa diferença dos textos. Uma outra ferramenta é a fazendo boas perguntas. Então, pode até passar para o próximo slide. Isso. Aí, irmãos, eu coloquei uma série de perguntas de observação e depois mais uma lista de perguntas de aprofundamento. O que é ferramenta fazendo boas perguntas? Essa é a principal ferramenta para ajudar a gente a interpretar o texto. Porque veja só, a primeira pergunta ela pode parecer óbvia, mas não é. Quando eu falo assim, ó, o que o texto diz? E se Adão, por exemplo, tivesse chegado para Eva, né? Ou Eva tivesse chegado para a serpente, não, mas o que foi que Deus disse? Deus disse que a gente pode comer de tudo, só não pode comer dessa árvore. Então a gente vai ficar no que o texto, o que o Deus disse. Então, saber o que o texto diz é importante. Às vezes a gente começa a viajar na interpretação. Ah, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Eu já vi gente pregando, falando do bom samaritano. Ele é a igreja, aliás, ele é o evangelista que leva o pecador para a igreja, a hospedaria é a igreja, a, o óleo lá para tratar as feridas é o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa construindo uma série de metáforas e que não é o que o texto está falando. O texto não está dizendo que ali é alguém evangelizando outra pessoa, não. Está só dizendo, olha, alguém que vocês acham ruim, né, os samaritanos, um povo que vocês consideram mestiços, mas teve mais amor por um outro ser humano do que o mestre da lei, o escriba lá, o fariseu que passou antes e não ajudou a pessoa. Então é uma metáfora, é uma história, né, construída, uma parábola construída para representar o quê? O amor ao próximo. Só isso que o texto diz. É isso. A história de alguém cuidando de outro ser humano. Então, veja, é uma pergunta básica, mas a gente vê tanta coisa por aí, né? Que os quatro homens que desceram paralítico do telhado, né? Um era amizade, o outro era alegria, o outro era o amor e o outro era compaixão, sei lá. E aí esses quatro amigos, cada um tinha um nome que desce... Irmãos, o texto diz isso? Não, o texto não diz isso, sabe? Quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu quase falei assim, bom, quem é mais antigo aí vai lembrar, né? Só faltava alguém para aparecer e dizer assim, pela união dos seus poderes. Lembra disso? Eu sou o Capitão Planeta e curava lá o paraíso. Gente, desculpa, mas não podia perder a piada. Então, fazendo boas perguntas, é a ideia de que eu preciso fazer perguntas para o texto, e à medida que o texto me oferece as informações, aonde o texto me oferecer, eu vou trabalhar essa informação, aonde o texto não me oferecer, eu vou me calar, eu não vou ficar especulando e criando fantasias sobre o que o texto não disse. E aqui está uma série de perguntas importantes para você fazer. Algumas delas eu até acredito que você precisa até decorar, porque depois de um tempo, isso fica tanto na cabeça que você vai lendo e você já vai fazendo as perguntas. Por exemplo, como é que o texto começa? Você vai lá marcar como é que o texto começou. Como é que o texto terminou? Né? Começou lá sem forma e vazia, terra não tinha nada. Como é que terminou? Pô, terminou num jardim, um paraíso. O que foi que mudou? O que está acontecendo no texto que fez com que começasse sem forma e vazia, mas terminasse num lindo paraíso?
Ah, Deus está falando. Ó, Deus está falando. É, tá. E aí? E Deus está falando, e o que está acontecendo? Olha, Deus está falando e está surgindo vida. Opa, coisa importante. Quando Deus fala, vida surge. A palavra de Deus é poderosa para gerar vida. Isso é importante. O que mais está acontecendo? Ah, Deus está dando forma, ele cria o continente. E depois? Depois ele cria árvores e cria animais. Então ele dá forma e preenche. Então as palavras de Deus dão forma e preenchimento. Opa, beleza. Ora, quando termina, há um jardim onde tudo é organizado: água, céu, pássaros, árvores. Opa, então as palavras de Deus levam de um caos para a ordem? Opa, sim, sim, à medida em que Deus falou, coisas aconteceram. Veja, três perguntas simples: como começa, como termina, o que foi que mudou? Perguntas importantes. Outras perguntas aí: existem comparações, contrastes? Se você estiver lendo João capítulo 8, por exemplo, existe uma série de contrastes ali importantes. Que contrastes são esses? Né? Ah, existem palavras ou ideias repetidas? Se você está lendo, por exemplo, João 15, várias vezes o uso da palavra permanecer, permanecer, permanecer. Por que a insistência de usar essa palavra de forma repetida? O autor tinha um objetivo. Então, tudo isso são perguntas que a gente vai usar para extrair do texto o que está no texto e, compreendendo isso, afirmar o que está no texto. Vamos passar para a próxima aí, que são as perguntas de aprofundamento. Então, as perguntas de aprofundamento são perguntas que não necessariamente vão estar tão claras no texto para nós, tá certo? Então, por que ele diz nesse momento do livro? Igual esse exemplo que eu dei aí de João 10. Por que que o autor disse isso nesse momento do livro? E aí eu já dei a pista, que ele tinha contado uma história de um homem que era cego de nascença e que foi curado. Então, ele contou essa história. Então faz todo sentido depois desse momento, quando ele conta a história, ele narra a atitude dos mestres da lei e agora ele vai narrar o quê? Como Jesus age, a diferença do bom pastor para os maus pastores. Então perceber o que o autor disse e por que ele diz nesse momento faz todo sentido. Outro dia o irmão estava dando uma aula aqui na igreja sobre as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. E aí eu falei para os irmãos, ó, antes da gente continuar, vamos fazer uma pergunta? Qual, pastor? Por que o autor está dizendo isso nesse momento? Isso é importante. Então a gente precisa analisar o que, que vem antes, o que, que vem depois, para poder entender por que, que o autor colocou aquilo naquele lugar. E aí sim a gente começa a interpretar o texto de forma mais correta, para compreender a mensagem, o que, que ele estava querendo dizer com aquilo. Então aí tem várias perguntas, irmãos. Outra pergunta importantíssima que vale a pena decorar é o seguinte: toda a escritura, a gente vai ver isso em teologia bíblica, aponta para a mensagem da redenção do pecador em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo. A Bíblia, em todos os seus 66 livros, ela aponta nessa direção. O homem pecador e a sua restauração, que acontece somente pelo sacrifício de Cristo. Então a gente tem que fazer uma pergunta: como esse texto aqui que eu estou interpretando, ele se relaciona com essa mensagem? Pergunta muito tranquila, né? Como é que esse texto que eu estou interpretando se relaciona com a mensagem da salvação? Às vezes você pode estar lendo Êxodo 20, e aí você está lendo não matarás. Aí você diz, pastor, como é que não matarás tem a ver com a mensagem da salvação? E aí, nesse caso, a gente precisa fazer um caminho inverso. Como a mensagem da salvação me ajuda a obedecer esse princípio? Então, é como se fosse uma rua de mão dupla, né? Que chama. Vai e volta. Então, como esse texto fala da mensagem e como a mensagem me permite obedecer a esse texto, né? Porque a minha natureza humana quer matar o cidadão que me fechou no trânsito. Mas então, o evangelho, a redenção em Cristo Jesus, a restauração do homem pecador em Cristo Jesus, é o que me permite obedecer ao evangelho e obedecendo a esse princípio eu posso dizer, não, irmão, vou te matar não. Vai em paz, que Jesus te abençoe, né? Para você aprender a dirigir.
Mas, enfim, só um exemplo aí bobo do dia a dia, mas para a gente pensar.